Olá, que bom ter você conosco novamente. Nosso assunto: mulheres e política. Não sei se você gosta, mas você precisa dela, pode ter certeza. A política é imprescindível na nossa vida. Essa semana eu vi um vídeo da Alice Thornton. É um nome, acho que canadense, e eu não sei essa expressão direitinho, mas acho que é Alice Thornton. Ela foi presa porque atirava pedras nas janelas do parlamento. E ela fazia isso porque ela queria fazer uma coisa que você pode fazer. Ela queria votar. Ela queria participar das eleições, porque ela queria eleger o candidato dela. E ela sabia que o voto dela fazia muita diferença. Isso aconteceu, mas ela foi presa e ela continuou na cadeia muito chateada. Então ela disse: vão me prender, então eu não vou comer. Vou fazer uma greve de fome. E como os presos não podiam morrer porque ia gerar um problema social, então eles sentavam ela numa cadeira de alimentação com faixas de couro, prendiam ela nessa cadeira de alimentação e 4 guardas mulheres seguravam ela e enfiavam um tubo pela sua boca e por ali, então, alimentavam ela a contragosto. Mas ela fazia tanta força que ela vomitou por semanas seguidas, vomitou sangue. Mas não acabou por aí. Quando ela saiu da prisão, o parlamento teve mais uma janela quebrada. E ela, mais uma prisão. E tudo aconteceu novamente. Greve de fome, a cadeira para alimentação, a cadeira com tiras de couro, as guardas segurando. Isso aconteceu 5 vezes seguida. E ela firme e forte brigando. Por quê? Porque ela queria votar. Era só isso que ela queria. Acontece que ela teve esse privilégio de um dia ir votar. E ela sabe que a guerra que ela enfrentou colaborou para que isso acontecesse. Mas ela teve que votar de cadeira de rodas. Que pena, porque ela foi ficando tão debilitada. Na primeira vez ela saiu da cadeia com 33 quilos. Ela não conseguia ficar em pé. E cada prisão ela ficava mais debilitada, mais machucada, mas ela não desistia. Era janela quebrada, janela quebrada, janela quebrada, sem parar. E um dia ela pôde votar. E se você, hoje, pode votar, é porque muitos lutaram para que isso acontecesse. Você já ouviu essa história, né? Minha amiga Isolene está aqui. E a minha amiga Nilce Meneghetti, Isolene Neidmeier, elas gostam de conversar sobre política, porque elas também gostam de votar. Por que que nós gostamos de votar? Porque se nós não votarmos, nós não elegeremos aqueles que nós escolhemos. Então, quem vota, escolhe. No último programa, a Isolene, ela disse que tanto faz, podia vir, qualquer coisa estava bom e teve que comer pizza só de cebola. Você gostaria? Quem não vota, ou vota em branco, ou vota nulo, come pizza só de cebola, porque qualquer coisa tá bom. Foi boa a pizza de cebola, Isolene? Como é que foi para você? Nunca é, né, Célia? Eu digo assim, a gente não para analisar. Igual a história dessa mulher que lutou tanto, né? Passou aí fome, debilitou a sua saúde, né? Para ter o direito, para conquistar o direito de eleger alguém que representasse, para criar políticas públicas para que realmente fizesse a diferença.
Às vezes a gente costuma muito dizer assim, é mais fácil, né, Nilce? Reclamar do meu bairro, reclamar da condição, porque aqui não é bom, a minha cidade é ruim, tudo é ruim. Mas e aí, o que que eu estou fazendo para que isso mude, para que isso melhore? Olha só, você não precisa fazer igual essa pessoa que foi ao extremo, digamos assim, né? Ela deu a sua saúde, a sua vida, para que hoje você, pudéssemos aí ter o privilégio de votar. Talvez a gente pode fazer bem menos. E uma das coisas que a gente pode fazer é escolher bem, né? Sim. Não votar em branco, não viajar e não cumprir o direito de ir lá votar. Eu acho que se a gente fizer isso, já estamos fazendo muita diferença. Alguém me disse o seguinte: por que que mulher faz tanta questão, fizeram, né, lá atrás, tanta questão de votar, se hoje elas só votam no candidato do marido ou do filho? É esse o seu caso? Se for, olha, pensa bem. Você não vai eleger quem você quer. Talvez essas pessoas não te representem. Quem nós elegemos é o nosso representante. A Nilce Meneghetti já foi eleita um dia. Ela já teve um cargo de confiança. Talvez você que esteja aí nos ouvindo seja uma das eleitoras da Nilce Meneghetti, na cidade na qual ela morava. E isso é muito bom, né? Ela veio aqui hoje contar para nós como é ser uma vereadora. Porque aqui no Brasil nós temos uma história, também não votávamos, né? Também não tínhamos direito a voto. Como nós já mencionamos, não era só as mulheres que não podiam votar, escravos não votavam, negros não votavam, mulheres não votavam, deficientes não votavam. Teve uma época que analfabetos não votavam, sempre muitas restrições. Então, nós precisamos saber como é que é para as mulheres contemporâneas exercer um cargo político. Isso é uma honra, não é, Nilce? Com certeza, Célia. E o incrível é o que a gente não presta atenção é que nós somos 82 milhões de mulheres votantes. Mas 52%. E aí o que que falta? Falta consciência, conscientização do poder da mulher na política. Graças a Deus, nós mudamos um pouquinho. Não vou falar 100%, porque ainda existe o voto de cabresto, aquele voto onde o patriarca determina para quem as pessoas da família vão votar. Isso era muito presente nas famílias. Então, visitava seu líder e o líder determinava para onde que iriam os votos. E hoje nós já estamos numa realidade diferente. O Brasil tem menos de 100 anos que a mulher tem esse poder na política. E esse é um poder, falta então essa conscientização, a mulher perceber a importância do voto dela, de como é importante ela dar valor para aquele momentinho que ela vai lá fazer aquele X. Que ela não vá vinculada a outras pessoas, porque fulano vai votar em ciclano, eu também voto. Não, eu acho que aquele voto consciente, de saber, de pensar na sua família, porque tudo, não adianta eu chegar aqui e falar, mas eu não gosto de política, não vou falar de política. Por quê? Tudo depende de política. A educação do seu filho, a água que você bebe, a energia que tem na sua casa, tudo, a construção que você vai fazer de uma casa nova depende da política, das normas, então tudo está vinculado. E a mulher que percebe essa importância, ela vai buscar conhecimento, ela vai buscar participação e ela vai entender um pouquinho mais para ter um voto real, não um voto de cabresto, um voto de indicação. Você que assistiu nosso primeiro programa já conheceu a Anísia Floresta. A Dionísia, aquela lá do Rio Grande do Norte, né? Ela foi
a primeira mulher a escrever sobre os direitos das mulheres, os direitos femininos. Então, veja, no Brasil, nós temos uma história sobre essa política. Era uma política já que estava sendo feita, né? O que aconteceu é que quando ela, não sei se vocês lembram que ela se mudou, ela morou no Rio de Janeiro, ela morou em Pernambuco, ela morou no Rio Grande do Sul, porque o pai dela era uma pessoa com influência, né? E ele era perseguido, porque ele discordava de algumas coisas que aconteciam. E acontece que ela fundou no Rio de Janeiro uma escola chamada Augusto, em homenagem ao marido dela. Nessa escola, ela quebrou um pouco a tradição de ensino para as mulheres, porque as escolas não ensinavam a mesma coisa para as mulheres que ensinavam para os homens. Então, a Nízia trouxe ali para aquela escola a ciência, a matemática, a geografia, as letras, tudo que ela pôde trazer. Bom, a Nízia nasce em 1810. Ela funda a escola em 1838. Só que a história política para a mulher, vamos dizer assim, né? Para a mulher votar, o sufrágio feminino, que é o direito a voto, no Brasil, vai chegar lá para o início do século XX. Tipo 1928, a mulher só começa a votar em 1932. Então, veja, um século de diferença. Olha que luta que foi, primeiro, para a mulher estudar, para a mulher ter algum direito de viver socialmente, não depender completamente do seu esposo. Até a Isolene contou que a mãe dela não podia ter Não tinha CPF, né? não podia ter um CPF. Porque antigamente as mulheres, o documento de CPF era do esposo. Era né? domínio, Então, né? tipo assim, para ela ter uma conta bancária, ter um negócio, teria que ter autorização do esposo para tal, né? Hoje, muitos ainda se sentem assim, né? Tanto esposos como esposas se sentem assim, como se um mandasse no outro. Uma competição, né? Uma Algo competição é uma coisa desagradável, desagradável. né? E eu acho que é assim, destrutiva no lar, na Destrutiva. própria família. Por mais que a mulher tenha crescido, se desenvolvido, ainda existe muito essa questão de não valorização, de não ir para a frente. E também porque às vezes não se permite, às vezes não é o homem. Olha, aconteceu uma coisa também super interessante. O Rio Grande do Norte tem muita história, né? Vocês sabem que a primeira prefeita da América Latina é do Rio Grande do Norte, de Lages. Então, a história aqui no Brasil é forte, né? Porque é a primeira prefeita latina. E, vejam, quando ela se candidatou, com ela, 20 mulheres também pediram para votar. E teve o primeiro voto no Brasil, que também foi no Rio Grande do Norte. Mas essas coisas não acontecem por acaso. Essas coisas acontecem porque muitas pessoas trabalham. Não é uma questão de sorte, aquela mulher era guerreira. É uma questão de empenho, muitas pessoas empenhadas. Nessa história toda, teve uma mulher chamada Berta Lutz. Ela é filha daquele famoso cientista, o Adolf Lutz. E ela era muito diplomática. Ela estudou fora, em Sorbonne, em várias universidades famosas. E ela chega no Brasil, vendo a condição do Brasil, e ela fala assim, poxa, eu preciso ajudar meu país. Ela era bióloga. Ela pesquisava plantas, mas no próximo programa nós contamos para você o que ela fez que mudou a história do sufrágio, do direito a voto para mulheres no Brasil. Porque ela trabalhou com afinco e não trabalhou sozinha, não. Eu digo para você, o seu voto é importante. Não é um voto que elege alguém a um cargo público, mas
Um voto faz toda a diferença. Junta o seu, junta o meu, junta o da Nilce, junto o da Isolene. Então, nós elegemos quem nós queremos. É isso. Conto com você nas próximas eleições, votando em quem você escolheu, porque você sabe, você pode. E nós vamos dando dicas aqui nesse programa como você vai escolher melhor o seu candidato. Aos poucos nós vamos contando várias formas de você escolher melhor. Sucesso para você, viu?